O governo federal publicou hoje uma medida provisória que altera a regra sobre o frete pago a transportadores de carga. A partir de agora, o valor do frete deve ser reajustado sempre que o preço do diesel oscilar em 5%. O Pedro Teixeira tem mais detalhes. Pedro, um bom dia novamente para você. A gente, claro, está acompanhando toda essa questão do preço dos combustíveis que interfere na vida de todo mundo. Mas o diesel tem uma interferência muito grande porque o Brasil, como dizem, está sobre rodas, O transporte de muitos insumos é feito por via terrestre. Como é que vai ser essa nova regra e de que forma ela pode beneficiar ou prejudicar a questão do preço dos combustíveis e também do frete? Olha só, Jairo, tudo bem? Bom dia novamente para você, para todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Live CNN. Redução importante neste gatilho de revisão para o valor mínimo do frete. Só para a gente entender, em 2018, a lei sancionada 13.703 determinava que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres fizesse uma revisão do valor mínimo do frete por quilômetro rodado quando o valor do óleo diesel fosse reajustado acima dos 10%. Com essa alteração, ele será revisto. O valor do frete será revisto quando o valor do óleo diesel for reajustado acima dos 5%. Por exemplo, na semana passada a gente trouxe a informação da revisão do valor do óleo diesel em 8,86%. Portanto, já nestas condições, o valor do frete mínimo teria que ser reajustado. Como que ele é calculado pela ANTT? Leva em consideração uma série de fatores. Por exemplo, os seguros que são pagos pelos caminhoneiros, mão de obra dos caminhoneiros, depreciação do veículo. Além disso, tem questões que são variáveis. Uma delas é justamente o valor do óleo diesel utilizado nos caminhões. E isso representa quase 40% do valor do frete. Portanto, a partir desta medida provisória, a ANTT terá que fazer mais revisões no valor do valor mínimo do frete, justamente para que a gente possa equilibrar este cálculo e os caminhoneiros não saiam perdendo a partir do momento que eles assumem um transporte. Como você bem disse, boa parte dos transportes são feitos por via terrestre. Na justificativa desta publicação, desta medida provisória, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que a redução deste gatilho faz parte de ações do governo com o objetivo de atenuar o impacto da alta dos combustíveis. Ponto importante, o frete acaba ficando um pouquinho mais caro, então a gente pode ter um certo impacto na inflação. Afinal de contas, com o frete mais caro, o produto também fica mais caro para ser vendido aos brasileiros. Eu volto com vocês. Perfeito, Pedro. Já nos deu o gancho aqui falando sobre inflação também, para chamar a Priscila Yazbek, que já está a postos para conversar com a gente. Qual que é o impacto que essa decisão do governo federal pode ter, por exemplo, no mercado e para a economia do Brasil? Bom dia, Muriel. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez, então, essa discussão aí sendo alimentada pelo aumento do preço dos combustíveis. O Pedro já deu um panorama muito bom do que vai acontecer, então existe essa revisão da tabela do frete que acontece semestralmente e também extraordinariamente sempre que o diesel aumenta mais de 10%. Agora vai ser revista essa tabela do frete sempre que o diesel aumentar 5%. Portanto, a expectativa é que as revisões na tabela do frete sejam mais frequentes, não só porque essa MP ela muda a regra, mas também porque os reajustes de preços estão acontecendo com mais frequência. Então, esse último ajuste do diesel, por exemplo, que aconteceu na semana passada, que foi um ajuste de 9%, não implicaria uma revisão da tabela do frete de acordo com a antiga regra, que só previa revisão extraordinária quando houvesse um aumento acima de 10%. Mas agora, pela nova regra, como o aumento passou a ser de 5% para que haja uma revisão da tabela, então aconteceria essa revisão. Eu conversei com um ex-secretário de transporte que estava me explicando um pouco do contexto dessa situação. Então, ele lembrou muito da greve dos caminhoneiros de 2018. Então, é um temor muito grande do governo que os caminhoneiros se mobilizem, porque eles estão sentindo um aumento muito alto dos preços dos combustíveis. O diesel subiu 52% em 12 meses e eles estavam, inclusive, conversando para fazer algum tipo de mobilização. Então, a intenção do governo com essa medida é dar uma resposta
caminhoneiros para dar uma acalmada, então, nos ânimos, para não haver nenhum tipo de mobilização, vídeo que aconteceu em 2018. Mas é importante também falar que o transporte de cargas no Brasil é muito dependente do modal rodoviário, que representa 60% do transporte de cargas. Então é por isso que esse setor e os caminhoneiros, o frete é observado com muito cuidado, porque o nosso transporte de cargas aqui no Brasil é muito dependente desse modal rodoviário. Então, qualquer aumento que há em custo de frete, em aumento de custos para os caminhoneiros, isso reflete nos preços. E aí, como o Pedro disse, claro que é esperado um reflexo no preço final para o consumidor. Então, a gente já tem um aumento do preço do combustível que já está pressionando o custo do frete. E aí, com essa medida que prevê esses reajustes mais frequentes, isso deve afetar também. E o pano de fundo, claro, é esse aumento de combustíveis que está fazendo o governo, então, falar muito sobre esse assunto e tentar alguma solução para esse assunto, mas por enquanto sem um desfecho.